querer estabelecer aqui, ó, qual é a correlação que existe entre sexo, tá certo? A variável X sexo, e o curso escolhido, ou a aptidão de curso, por economia ou administração. Será que pelos esses dados que existe aqui, nessa distribuição conjunta de probabilidade, por que probabilidade? Porque depois nós vamos fazer, aqui nós temos o total, aqui a coluna marginal, aqui é outra marginal, tá? Então nós vamos ter, dividindo o 120 e o 80 por 200, dividindo esses dois aqui por 60, dividindo esses aqui por 100, nós vamos ter um total, dividindo por total, nós vamos ter uma distribuição marginal na linha aqui, tá certo? Por exemplo, 60, esse aqui sobre esse aqui dá 60%, tá certo? 61. Então, aqui, por exemplo, qual a probabilidade? Nós vamos querer aqui estabelecer a correlação. Como vai ser visto a correlação para variáveis qualitativas numa tabela de contingência, tá certo? Para uma tabela com uma distribuição de probabilidade. Então, por exemplo, qual a dependência? A dependência aqui vai ser vista em termos da probabilidade condicional, tá certo? Nós vamos ver em termos da probabilidade condicional, ou fazendo pelo total das linhas, vamos fazer uma coisa assim, ou pelo total das colunas, dividir 85 por 120, 35 por 120, 55 por 80, 25 por 80, 140 por 200, 60 por 200, tá ok? Então aqui nós vamos ter uns percentuais em relação, então, a uma coluna, tá certo? Vamos ver, no final das contas, que o tratamento usando o total das linhas ou o total na coluna é o mesmo. Então, para se chegar a estabelecer ou não a correlação entre a variável sexo e o curso de aptidão. Então, por exemplo, olha só, aqui a dependência nossa, na verdade, a correlação vai ser vista em termos de dependência ou não das variáveis x e y. Ou, por exemplo, então, o que é a dependência? É a probabilidade condicional. Dado, por exemplo, que o aluno escolhido ao acaso é do sexo feminino, qual a probabilidade dele ser do curso de administração? Tá certo? Seria 25 sobre 60. Tá certo? Qual a probabilidade de eu escolher um aluno ao acaso e ele ser do sexo feminino e fazer economia? Então nós vamos ter aqui, ó, 35 alunos. Nós vamos dividir por quem? Vamos ver mais tarde, para saber qual é a probabilidade, tá certo? Dividir por aqui ou dividir por 200, dividir por 60 ou dividir por 200, tá certo? Então, a economia é o aluno que faz feminino e que faz economia, são 35. Então, a correlação entre essas variáveis qualitativas na distribuição de contingência vai ser estabelecido, entendeu? Por essa distribuição de probabilidade que vai estar embutida aqui, ó. Qual a probabilidade de X ser do sexo feminino do curso de aptidão à administração? Se essa probabilidade de repente não depender da informação de que de aptidão ser de administração, essa informação não ser útil, significa que as variáveis vão ser lá independentes. Tá bom, aqui para a variável quantitativa, uma tabela de dupla entrada, valores numéricos, a nossa correlação, a nossa definição breve aqui, porque nós não vamos entrar em detalhes, porque senão nós vamos tratar de duas correlações que são tratadas totalmente diferentes. Aqui para nós vamos estabelecer que uma variável vai ter uma certa correlação e essa correlação vai ser medida. Aqui também vai ter uma maneira de se medir essa correlação. Se porventura se identificar a correlação entre a variável sexo e curso de aptidão, administração e economia, nós vamos tentar também medir essa correlação, essa dependência, na verdade, ou independência, tá certo? Aqui não. Aqui nós vamos tentar achar uma relação, né, da seguinte forma.
a variável xy ou a variável yx, tanto faz, a gente vai ver que tanto faz, xy ou yx, tá certo? Vão ser, de certa forma, ter uma certa correlação se em média, nós vamos entender o porquê em média. Quando o x crescer, o y também crescer. Ou quando o x decrescer, quando o x crescer, o y decrescer. Tá ok? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o primeiro o valor 10, 170. Agora, o 10 passou para 15, tá certo? Os valores aqui vão ter que ser ordenados, aqui, ó. Vão ter que ser ordenados com respeito à variável x, por exemplo, ou com respeito à variável y. Uma das colunas tem que ser ordenada, a outra não necessariamente. A outra não. Uma delas tem. Ordenando isso aqui, eu vou verificar o seguinte, que 10 passou para 15, tá certo? E 170 diminuiu. Então, aumentou x, diminuiu y aqui. Agora, nesse aqui, de 15 passou para 20. Mas 165 não diminuiu, não manteve a tendência de diminuir. Aumentou para 175, tá? Até mais do que tinha antes lá. Agora aqui, então, houve um aumento, houve um decrescimento aqui e houve um aumento, tá certo? Então está mais ou menos equiparado. Agora aqui, de 20 passou para 32, o 175 aumentou para 190, então teve um aumento. Então, quantos aumentos teve aqui e quantos decrescimentos? Aqui teve um decrescimento em relação a 3 aumentos aqui, ó, tá certo? Então, é muito precoce ainda dizermos que baseado na inspeção dos dados, tá certo? Se não forem muitos dados, dá para fazer uma certa inspeção. Como são poucos os valores aqui, para dar como exemplo, nem poderia ser usado a correlação na verdade, porque a correlação ela precisa ter um número significativo de valores, tá certo? Porque senão não faz sentido estabelecer essa correlação no sentido que nós estamos definindo aqui, que se em média x crescer, em média o y crescer, como está crescendo, estão vendo aqui. Tá, então, 3 crescimentos para 1 decrescimento aqui, ó. Tá? Então eu poderia dizer que em média, como nós temos 4, tá? 3 crescimentos para 1 decrescimento, tá? Que existiria uma certa correlação entre a variável x e y, sim. Ou se não, em relação à variável yx, tanto faz. A gente vai ver, tá certo? Já deixando bem claro que essa nossa correlação aqui, ela não tem preocupação de estabelecer uma relação de causa e efeito, como um fenômeno físico, por exemplo. O quanto que o y varia para cada unidade de x adicionada aqui, tá certo? Por exemplo, quanto é que y valeria para 11, tá certo? Fisicamente, tá certo? Nós não estamos preocupados em estabelecer uma correlação em que existe uma relação de causa e efeito, ou seja, que um aumento para x tem uma causa de um aumento em y. Não, tá certo? Claro que se eu fizer um tratamento para estabelecer uma correlação entre duas variáveis, por exemplo, tempo e velocidade e percurso percorrido, tá certo? E lá existe uma lei física. É claro que para cada percurso, para cada velocidade, eu vou ter um percurso percorrido maior, né? Tá certo? O menor tempo, tá certo? Sei lá, se for aceleração, qualquer coisa. Então existe temperatura, pressão, esse tipo de coisa. Elas vão estar correlacionadas no sentido de causa e efeito. Se eu fizer uma tabela, tá certo? Eu vou ver que em média sempre cresce, sempre decresce, tá certo? Tá? Porque o fenômeno é físico, tá certo? Então, novamente, essa nossa correlação aqui vai ser definida assim. Em média, se x crescer, o y crescer, ou se em média porque nós vamos estar dividindo por 4.
tá certo? Então por isso que vai aparecer a média. Sempre que se divide somatório de alguma coisa, divide por n, que vai aparecer, significa que é em média. Então em média eu vou estar querendo saber se em média, quando o x está crescendo, o y também está crescendo. Ou se em média, quando o x está crescendo, o y está decrescendo. Tá certo? Sem se preocupar com a relação de causa e efeito. Não tem essa correlação para variáveis quantitativas, tabela de dupla entrada. Aqui podia ter uma outra variável z. Então seria uma tabela de 3 entradas. Tá certo? Estabelecer a correlação entre 3 variáveis. Não estamos preocupados. Isso aí a gente deixa para um outro contexto, que é o contexto de análise multifatorial de correspondência. A gente vai ter lá até análise dependente, análise de cluster, por exemplo. Tá ok? E vai acontecer três variáveis, vai ser lá visto no espaço tridimensional. Bom, já que eu estou abordando isso aqui, nós vamos querer medir esse valor aqui, tá certo? Vai ser o coeficiente de correlação. Nós vamos achar um coeficiente que mede a correlação entre a variável x e y, tá ok? E vamos verificar que tanto faz ser y de x ou x em função de y, mas não função de causa. Y de x ou x de y, tanto faz, nós vamos ver que independe. Quando tiver uma correlação, tanto faz falar y está correlacionado com x ou o x está correlacionado com y.